Bom, bom dia a todos. Nós iremos dar início mais um nosso estudo bíblico sobre Isaías 45, tá? Nós iremos ainda continuar nossa leitura. E de volta para Jerusalém, né? Os israelitas resolveram reconstruir a casa do Senhor e por causa disso sofreram contestações por parte de outros israelitas que tinham retornado para Samaria e que provavelmente temia a formação de um estado poderoso na sua fronteira no sul. Embora no sul, né? Embora muitos tenham tentado impedir a reconstrução do templo, que seria suficiente para permitir a Jerusalém, né, e ajudar a adquirir nova primazia religiosa sobre Israel. Nesse tempo chegaram outros grupos de exilados, entre os quais um certo Zorobabel, neto do rei Joaquim, que sucedeu, né, a Shesbazar como governador de Judéia. O novo governador e em seguida os profetas resolveram fortalecer a fé dos seus conterrâneos, que parecia que estava acabada, né? Por isso que fala daqueles ossos secos, ele estava desanimado, no desespero, na desesperança, como nós encontramos agora, né? Porque reconstruir sobre ruínas não era muito fácil. Os israelitas que retornavam do exílio mostravam-se bastante decepcionados com a falta da ajuda de Deus, eles culpavam Deus e decidiram recorrer a outras divindades, várias divindades que não era de Deus. A população ainda escassa, apesar do retorno de algumas dezenas de milhares de pessoas, de exilados, vivia nas aldeias que havia escapado à destruição ou nas que havia reconstruído ao lado das ruínas. Além de alguns selos em jarras, nada foi encontrado, né, pelos pesquisadores sobre tudo o que aconteceu nesse tempo. Aqui fala que a vida era muito pobre e o centro das cidades deslocado para o oeste, na maioria de outras cidades, os únicos edifícios reconstruídos pelos administradores babilônicos e pelos persas. Eles não viam mais nada, porque era acabou tudo com o tempo, né? Várias coisas, guerras que teve. Mas eles reconstruíram, gente, tudo que foi destruído, viu? Porque Deus enviou quem? Enviou Sírio para fazer uma reconstrução grande lá, né? Na Babilônia, a situação política também havia evoluído. Em consequência de agitações internas, Cambises se suicidara e o filho de um pequeno nobre persa, Dário, subiu ao trono. Muita gente confunde, né? Dário com Sírio. Muitas pessoas acham que é a mesma pessoa. Não é. São pessoas diferentes. Dário era filho de um pequeno nobre persa que subiu ao trono a desavenças do imenso e indefensável império persa e se desmembraram, como no Irã, na Média, apesar de certos profetas como Ageu e Zacarias, que o impeliram à revolta e havia eleito rei de linhagem de Dário, o que lhe permitiu terminar a reconstrução do templo e restaurar as muralhas de Jerusalém. Estava tudo acabado, mas Deus fez com que eles ajudassem, né? O Império Persa de Dário foi um dos maiores que o mundo já conheceu, né? Ele era imenso. Então, teve muitas revoltas, muitas brigas, mas Deus usou um rei para reconstruir tudo. Onde que fala o seguinte: eu formo a luz. Deus, quando está tudo destruído, Deus muda, viu, gente? Eu formo a luz
e cria as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Quando as pessoas não obedecem a Deus e nada, o que Deus fez ali? Deus deixou que destruísse tudo por causa do pecado deles que não tinha fim. Deus mandou vários profetas avisar eles. Mas mesmo assim Deus foi misericordioso e reconstruiu tudo de novo, né? Destilai vós céus dessa altura e as nuvens chovam. Justiça, abre-se a terra e produz a salvação, e a justiça frutifique juntamente. Eu, o Senhor, o crio. Ai daqueles que contende com o seu. Nunca se ache, gente, maior do que Deus. Que Deus pode ficar muito furioso aí. Vocês vão ver quem é Deus. Que fazes? Ou a tua obra não tem as mãos. Ai daqueles que diz ao pai, que é que geras? E a mulher que dá a luz. Então, Deus aqui fala, né, que quem a gente é para falar, né, aquilo que ele fez ou ele deixou de fazer. Nós não somos nada, né, gente? Se Deus não é por nós não é nada. Deus não precisa de nós, não é que precisa dele. Deus reina, gente, sobre a luz e as trevas, sobre os tempos bons e os maus. Nossa vida está permeada por esses dois tipos de experiência e ambos são necessários ao nosso crescimento espiritual. Quando os bons a Deus e usa a sua prosperidade para agradecer, mas quando estiver atravessando dias difíceis, não passe o tempo todo murmurando e contando a sua vida para todo mundo, mas comece a buscar mais a Deus, orar mais, confiar e aprender a depositar a sua confiança apenas em Deus e não nos homens. Os sabeus era um povo, gente, que vivia em Sebá, no sul. Então, por que duvidar? Né? Por que nós duvidamos tanto de Deus? Jamais devemos nos sentir inseguros, pois temos a salvação é para todas as nações, não apenas para os israelitas. Muitas vezes pode parecer que Israel desfrutava de um caminho, né, particular para a sua salvação, mas o único caminho é andar certo no caminho de Deus. Então aqui Deus fala que a gente tem que ter a confiança inabalável, mesmo que você não esteja vendo nada acontecer, mesmo que na internet você vê tudo contra, removendo todos os impedimentos e obstáculos, destruindo tudo que se opuserem a ele e tentaram levantar dificuldades no seu caminho. É o que Deus faz com guerras para conquistar o reino de Deus para nós e para outras pessoas. O que estiver na nossa frente, tentando impedir o nosso progresso, será destruído, removido pelo poder de Deus e pela espada dos seus anjos guerreiros. A Bíblia muitas vezes traduz indiferentemente a palavra, né? Cobre, bronze, mas a Bíblia descreve, gente, cobre. Na versão em português, a palavra usada de Ezequiel é um metal brilhante, polido, fiz por quem havia feitos para si mesmo e se purificavam para depois entrar no lugar santo e queimar incenso. Você não podia entrar numa igreja naquela época cheio de pecado, você tinha que se purificar. Para nós hoje, isso diz respeito em especial aqueles que ainda estão no mundo em pecado. Hoje em dia as pessoas nem respeitam mais a igreja, eles entram, profana, faz o que eles querem dentro da igreja, né? Aquela época, ver que Deus usava, gente, muitas vezes Deus usa a Bíblia para nos orientar, a mesma Bíblia que era usada eternamente. Então nós vamos fazer o seguinte: Deus deu tesouros escondidos, riquezas encobertas, os tesouros das trevas, riqueza armazenada em lugar secreto, para que saibam que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que chama pelo teu nome, que convoca pelo nome. Quando ele fala de tesouros, eram muitos realmente, pois todos os reis da Babilônia saqueavam as nações, roubavam,
Mas Deus não deixava escondido, Deus fazia a gente restaurar, trazer de volta tudo aquilo que foi roubado. Então nós vamos pedir para Deus, que o Deus é o mesmo, gente. Então nós vamos orar e pedir para Deus nos livrar de todo ataque do inimigo. Nós estamos numa grande guerra espiritual, que os anjos de Deus acampam à nossa volta, tá? Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nós nos colocamos, Senhor, mais uma vez na brecha da intercessão para clamar a Ti pelo nosso país, Senhor. Que o Senhor coloque os Teus anjos guerreiros com as suas espadas embanhadas, Senhor, para, Senhor, derrubar por terra todo ataque Satã, nosso país, contra a nossa vida, Senhor. Que o Senhor vai tirando, Senhor amado, toda a censura sobre o nosso país, Senhor. Que o Senhor vai derrubando, Senhor amado, todos aqueles que querem nos calar, Senhor. No poder de Deus e no sangue de Jesus. Vai abençoando, meu Pai, essa eleição que é muito importante para o nosso país, Senhor. Eu coloco essa eleição, Senhor, na brecha da intercessão, Senhor. Seja uma eleição abençoada. Estão armando, Senhor, nas costas, nas trevas, que o Senhor Deus coloca teu exército de anjos dentro dos três poderes, dentro do STF e em toda esquina desse país, dentro dos presídios, que o Senhor vai colocando anjos em cada lugar desse país, Senhor, para que guerreie a nosso favor, meu Pai. Vai abençoando todos esses que estão assistindo comigo, todos aqueles que estão desempregados, aqueles que estão sendo perseguidos, aqueles que estão numa cama, Senhor amado, de UTI, no CTI, que estão desenganados, aqueles que fazem tratamento de câncer, Senhor, vai abençoando aqueles que têm problema pulmonar, Senhor, vai abençoando, Senhor, curando os pulmões deles, Senhor, vai abençoando as nossas crianças, Senhor, abençoe a todos, meu Pai, no sangue de Jesus e no poder de Deus, amém. Amém, muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser, tá? E vamos ficar firmes, todos unidos e em oração essa semana toda, que Deus é maior, viu? Vocês gostaram, compartilhe e se inscreva no canal e vamos, tá? E fique com Deus.